Então, nessa ação penal 506.31.30.17, continuidade do depoimento do Marcelo Alberto Brecht, continuidade da palavra da defesa, desculpe, do Ministério Público. Pois não. No termo de colaboração número 3, acho que o senhor referiu aqui, mas eu gostaria de ficasse claro para o Ministério Público, o senhor disse que é importante ver que os créditos, no que se refere à planilha, não tem necessariamente vínculo direto com os pagamentos. Fontes e usos não têm vínculos diretos. O senhor confirma isso? Confirma, é o que eu falei. Quer dizer, os créditos eram acertados, tive aqueles 2 períodos de contrapartida específico, os 3 foram alocações internas, fruto de uma agenda mais ampla. Os desembolsos e saques não tinham nada a ver com o crédito. Então, eu estou aqui defendendo porque não se pode aqui dizer, por exemplo, um político recebeu dinheiro da planilha, ele não necessariamente sabe da planilha, sabe qual foi a fonte, ele foi para a Palocci pediu para mim e eu autorizei. É porque aqui a gente tem que ser justo. Por exemplo, eu até me esqueci, num ponto que eu queria ser justo, é o seguinte, por exemplo, o ProSub, eu falei muito, o ProSub foi uma locação interna minha. Por que eu digo isso? Eu acho que a Operação Lava Jato, ela tem um peso público muito grande. Então, por exemplo, o ProSub, eu quero afirmar, não foi um acerto de propina vinculado ao ProSub. Eu digo isso para fazer justiça, inclusive, à Marinha do Brasil, pela seriedade e competência dela. Quer dizer, não houve nenhum acerto que eu saiba de propina envolvendo o ProSub. O que houve sim foi uma alocação interna minha com o Júnior. Sei que houve até um pagamento com o consultor a pedido do nosso parceiro, mas que não tinha a ver com a Marinha do Brasil. Eu digo isso porque às vezes, por que é que eu quero descasar o crédito do saque? Quem recebeu o saque pode ter inferido em caixa 2, mas não necessariamente ele sabia de como se originou o crédito. Diferentemente, por exemplo, de Lula, que sabia, certo? Até porque Paulo Bernardo, por exemplo, foi a orientação dele para conversar comigo sobre o assunto da linha de crédito. E, por exemplo, quando o Paulo Bernardo também pediu o assunto para a mulher dele, lógico que ele sabia, porque ele tinha. Então, tinha alguns saques que a pessoa sabia a ilicitude da origem. Mas tinha várias pessoas que recebiam o saque que não sabiam da ilicitude. Mas não estavam necessariamente ligados àquela fonte, porque era uma agenda ampla, é isso? Era para atender uma agenda ampla? Teve 2 créditos de contrapartida específica e 3 que era fruto de uma agenda geral, alocação interna. Os saques não tem nada a ver com os créditos. Eles são exaurimentos, digamos assim, como o pessoal costuma. E os primeiros 18 milhões sequer tinham fonte? Sequer tinham fonte, mas já estava acertado que ia se descontar do valor que acertasse no futuro. Então, a meu modo de ver, pode ter ilicitude eleitoral, mas a ilicitude está mais na fonte do que no uso. A menos que quem usou sabe, como era o caso, por exemplo, do amigo, quer dizer, Lula, que sabia que eu estava usando o recurso de um provisionamento feito com fonte ilícita. Então essa planilha italiana, o senhor diz, no termo de colaboração 3, aquilo que o senhor chamou de projeto político, está inserida a planilha italiana nesse conceito, naquele tripé, no projeto político? Na minha relação com Palocci Guido, tinha a questão de que eu sempre aparecia lá levando interesses legítimos, defendendo coisas do setor, muitas vezes de outros empresários e tudo mais, mas eu procurei estabelecer uma relação com eles de confiança pessoal, mas tinha também que eu estava atendendo o interesse financeiro. Então, por exemplo, quando o Guido ou Palocci me chamava para uma reunião, muitas vezes eles faziam pedidos de pagamento e eu na mesma reunião já levava coisas minhas. Então, quer dizer, era uma agenda fluida. Essa agenda fluida e ela é permitida porque você está falando com a mesma pessoa, o interlocutor seu é o arrecadador. Então, não tem como esconder esse fato. Então, esses valores estão dentro da lógica dívida em relação ao passado e compromisso em relação ao futuro. Justamente, o cara resolve isso, você fica com a dívida com ele. Ou ele está resolvendo, você cria uma expectativa futura. Certo. Com relação a... O senhor disse que tem presente a questão da conta amigo ser de utilização pelo ex-presidente Lula em função da compra do terreno, em função das doações eleitorais, não é isso? Não, veja bem, eu tenho uma consciência do amigo. Palocci me disse que era do Lula
E quando ele pedia para Brani pegar os saques espécies, ele dizia que era para o Lula. Eu informei isso a meu pai, que deve ter informado a Lula, pelo que eu sei. Eu sei por conta de que 4 milhões foram para o Instituto Lula, e esse valor foi doado e foi descontado dessa planilha, tanto que os recibos estavam no computador de Fernando Migliatti. Quer dizer, não tem porquê Fernando Migliatti, que é a operação estruturada, está com um recibo legal do Instituto Lula se não fosse para descontar a planilha. Eu sei porque no terreno eu avisei ao Okamoto e avisei ao Bunlai que ia tirar desse valor, e sei também porque Lula e Marisa visitaram o terreno. Quer dizer, é óbvio que para mim que Lula era o amigo, e pela comunicação que eu tinha com meu pai ficou evidente também que Lula sabia da conta como um todo. E Paulo Bernardo foi indicação dele para discutir aquele primeiro tema. Então esses 35 milhões eles estão inseridos no que o senhor chamou apoio ao projeto político. Então. Com relação aos programas B4, B5 e B6, que o senhor fez referência na planilha de março de 2014, B é Branislav Contic, esses valores foram em espécie? Que eu saiba foi em espécie, eu não entrar em detalhe, mas eu entendo que foi em espécie. Isso quem pode, eu acho que o Berto, o Fernando disseram que foi em espécie. Só aqui para já encerrando, esse e-mail que se refere à marcação de uma reunião do dia 1º de setembro. Evento 1, anexo 27. Ok, amanhã 8h30, Cidemerval. Identificação. Foi enviada pela secretária Darcy para o senhor, com o assunto AP. AP é? Palocci. Antônio Palocci. O que na verdade minha secretária está dizendo, eu nem me lembro na época, quando eu vi esse e-mail que eu vi. Parece que essa reunião que eu falei, essa reunião de Paulo Melo, que eu não sei se o Derval estava presente, com Roberto Teixeira, foi no escritório de Palocci. Se me perguntar o porquê, eu não me lembro. Então a mensagem é: Roberto Teixeira confirmaram na sexta-feira às 17 no escritório de AP. O Paulo Melo não poderá ir, mas o Rodrigo Salles irá, ok? Rodrigo Salles, quem é? Rodrigo Salles é o responsável jurídico de Paulo Melo. E quem tomou mesmo a iniciativa de marcar essa reunião? Não sei como é que se deu. Mas com certeza eu posso ter dito aí, secretário, olha, coordene uma reunião de Paulo com essa pessoa. Eu não sei exatamente como é que se deu. Eu acho que o Paulo pode esclarecer. Quem esteve na reunião, eu acho que Paulo esteve nessa reunião. E Demerval esteve? Não sei se o senhor já falou. Não sei. É o que eu digo, a partir do momento que eu disse para ele, eu combinei com ele, faça a Derval, desconte da planilha italiana, combine com o Gilberto, e depois coloquei a interlocução dele com o Via Alexandrino, eu não acompanhei os detalhes. Pois não. Minha secretária, eu acho que atuou mais para ajudar eles, porque eles um dia se conhecer. Eu também não conhecia o Roberto. Ou talvez até o contato foi através do Palocci, porque o Paulo Melo não conhecia o Roberto Teixeira, talvez tenha isso. Certo, mas aí não. Sem mais questões. Tem mais questões? Tem alguma questão? Pode alcançar o microfone então. Marcelo, por favor, eu queria só que o senhor esclarecesse um aspecto. No início, quando o senhor estava respondendo ao Dr. Moro, o senhor disse em relação à planilha italiana que os valores foram utilizados para a compra do terreno e depois retornaram, e aí o senhor disse assim: o dinheiro não era meu, não interessava se voltava. E o que o senhor quer dizer com esse dinheiro não era meu? O que eu digo é o seguinte: na verdade, a partir do momento que eu acertava com ele o crédito, eu guardava, mas não era mais meu, era deles. Como eles gastariam isto, não é deles. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que eles me autorizaram a gastar 12 milhões no terreno, se por um acaso a gente não tivesse vendido o terreno, eu não estornaria de volta. O problema não era meu, eles que gastaram 12 milhões. O que eu quero dizer é o seguinte: na minha lógica, eu tinha feito a conta, eu ficava comigo, mas era deles. Eu apenas. É que a orientação do meu pai era gaste aos poucos. Por quê? Uma das maneiras, inclusive, de você manter a relação é a pessoa saber que você está com o dinheiro dela. Quer dizer, isso nunca foi falado assim, mas obviamente, se ele tem comigo um crédito enorme, de certo modo, ele vai me receber com mais cuidado do que receberia outro, entendeu? Então, o fato de eu ter prometido um crédito e estar comigo, mas era dele. Na minha cabeça, ele gastava como ele queria, entendeu? Muito obrigado. Mas os valores foram repassados à DAG? Não, é que eu expliquei, eu acho. Na minha cabeça, os valores por dentro foram repassados à DAG primeiro
pelo ProSub e depois deve ter se acertado com a compra oficial. Agora, e o ProSub era feita pelo italiano. Os valores por fora, eu não sei se foi repassado a DAG e ela repassou, ou se foi Paulo Melo diretamente que passou para os vendedores. E teve também os reembolsos futuros, que foram todos esses valores aqui que eu identifiquei. Que alguns estão no MyWeb Day, mas eu identifiquei, mas não sei se é relevante. Já falou. Mais alguma questão? Assistente de acusação tem perguntas? Antes de passar pela defesa, só um esclarecimento aqui que me ocorreu, o senhor Marcelo do juízo mesmo. Como que é funcional? O imóvel foi comprado pela DAG, mas como é que ele ia ser utilizado pelo Instituto Lula? Ia ser transferido, ia ser alugado? Como é que isso ia ser operacionalizado? A gente não pensou nisso, quer dizer, exatamente o que acontece. A ideia que eu conversei, isso foi objeto de conversas com o Paulo Camoto, é por isso que eu conversei com ele. A ideia é que em algum momento o Instituto Lula receberia as doações oficiais das empresas e compraria esse terreno da DAG. Essa era a ideia que a gente estava conversando com o Paulo Camoto. Quer dizer, ele oficializaria a compra. Quer dizer, ninguém doaria o terreno, a DAG não doaria o terreno. Quer dizer, o Instituto Lula receberia as doações oficiais e com esse dinheiro compraria o terreno. Essa era a ideia. O problema é que nunca ocorreu as doações. Mas o dinheiro não era dele, já que foi utilizado para compra? Por que eles pagariam o terreno? Eles pagariam de maneira oficial. Necessariamente não precisariam comprar. A gente não entrou nessa área, não precisariam comprar pelo mesmo valor, podiam comprar por 3 milhões. Eu estou dizendo o seguinte: essa conta aqui, lembra que essa conta era dele. Se ele depois devolvesse 3 milhões oficiais, devolveria 3 milhões oficiais para a conta deles. Isso poderia sair via várias coisas, entendeu? Eu lembro também o seguinte: teve vários pagamentos que foram acertados por Lula com meu pai que não saíram da conta italiana. Por exemplo, o negócio do sítio não teve nada a ver. Aí foi meu pai direto com Lula, não saiu dessa conta. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Antônio Palocci tem perguntas? Pode alcançar o microfone. Boa tarde, Marcelo. Eu gostaria de começar justamente pela reunião que foi mencionada agora há pouco pelo Ministério Público Federal. Ele foi mostrado o e-mail, está nas folhas 129 da denúncia, mas é o mesmo e-mail. O senhor sabe dizer se essa reunião de fato existiu? Folha 129 da denúncia. Essa reunião do Paulo Melo? Isso. Aquela que diz: ok, amanhã 8h30, se Demerval quiser, podemos comer algo juntos no escritório. Eu acho que ocorreu essa reunião. Pelos e-mails aí parece que o Demerval participou, mas quem pode confirmar direitinho é Paulo Melo, Demerval. Mas não foi comigo, eu não participei dessa reunião. O senhor não participou, mas também não tem elementos para dizer se ela de fato ocorreu. Se não ocorreu essa, ocorreu outra, porque de alguma maneira depois Paulo Melo se entendeu com o Roberto Teixeira como é que ia fazer os pagamentos, quer dizer, se não foi aí, foi a outra. Tá, mas porque essa reunião específica teria ocorrido no escritório de Antônio Palocci. Eu não sei por que foi no escritório de Palocci. Eu realmente, se eu não visse esse e-mail, eu nem me lembraria. O senhor também não sabe dizer se ele estava presente? Não, o que eu sei, a minha relação com o Palocci nesse tema foi buscar a autorização dele. Ele foi checar o pedido, se havia consistência, aí ele voltou dizendo que sim. E teve uma hora que, quando se identificou os riscos jurídicos, eu voltei para ele e perguntei: Palocci, é para ir em frente? Ele foi lá e voltou e ok. Eu entendo, o papel de Palocci nesse assunto comigo foi só de autorizar o crédito. Por que a reunião foi no escritório dele? Talvez porque minha secretária marcou, fez o meio de campo, conhecia a secretária dele, não conhecia do outro e marcaram. Paulo Melo vai poder esclarecer isso junto com o Demerval. Certo. Senhor Marcelo, o senhor pode colocar o microfone mais na direção do advogado, já que o senhor está olhando para lá. O Palocci sabia de pagamento no exterior? O senhor mencionou da Beluga, contas offshore.
Veja bem, eu e Palocci, a gente não conversava sobre onde era o pagamento. Ele autorizava, eu passava para frente. Então, por exemplo, nesse assunto especificamente, o que eu autorizei com o Palocci foi debitar da conta todo o valor gasto no terreno. Aí cheguei para Paulo Melo e para Paul Tite e disse, olha, debite todos os custos dessa conta que eu tenho com o italiano e combine com o Humberto. A partir daí, se foi por fora ou por dentro, nem eu nem ele ficávamos na companhia de detalhe. Essas informações que eu fiz, eu levantei há poucos dias porque eu vi que o pessoal não estava esclarecendo. Tá certo. Então o que o senhor recorda dessa operação é o que o senhor viu agora? Não. O que eu disse claramente o que é que eu recordo. Eu recordo do todo. Em relação aos detalhes dos pagamentos, como se deram, o que saiu do ProSub, os pagamentos por fora, tudo, essa beluga, tudo, estes eu consigo identificar agora. Esses detalhes eu não acompanhei na época. Perfeito. O senhor mencionou que o senhor disse que preferia fazer essa doação, aliás, preferia tratar essa questão do Instituto Lula fazendo uma doação, e o Palocci disse que também preferia seguir nessa linha, é isso? Tanto nesse ponto, eu e o Palocci tínhamos um entendimento. Pra gente, até porque era menos exposição pra gente o ideal é que uma vez que a gente tenha tido acertado esses 30 e 50 milhões por Lula, que este valor fosse doado diretamente para o Instituto, feita uma doação, e a partir daí, ou seja, o desgaste era de uma vez só, e nós não entramos nesse meio. Mas foi o Paulo Okamoto, certo, que nunca conseguiu, e Lula nunca conseguiram aceitar essa ideia, e foram enrolando, e foram pedir, tanto que até para o Instituto Lula os nossos pagamentos vieram quase, eu acho que em 2012, 2013, quer dizer, ele demorou. Aí veio aquela conta de palestra, quer dizer, aí você entrava no varejo, que eu era contra, o Palocci também era contra. A gente preferia fazer uma doação e ponto. Então, do que seja do seu conhecimento, a operacionalização dos repasses a respeito do Instituto Lula não... A operação dos repasses é o que se deu com... Não passou por Antônio Palocci. Palocci autorizou o débito das contas do terreno na planilha. Isso ele autorizou. Os detalhes, nem eu nem ele acompanhava. Quer dizer, eu passei para a pessoa e ele também não acompanhou. Que eu saiba. Pelo menos comigo ele nunca acompanhou. O senhor mencionou que teve aquela história que o senhor disse a seu pai que tinha um crédito que foi gerado e que essa história teria chegado no presidente Lula e depois o Palocci veio conversar com o senhor. Que história é essa de 200 milhões? O senhor se lembra a época dessa conversa? Foi antes de 2010, porque a gente não foi, provavelmente primeiro semestre de 2010. Primeiro semestre de 2010, por quê? Porque eu estava preocupado que para a doação de 2010 nós não íamos fazer grandes doações, porque eu já tinha gasto tudo. E o que eu não tinha gasto estava sendo provisionado na conta do amigo. Aí eu falei, Palocci, para meu pai, avisa a Lula, porque quando ele for ver a contribuição para a campanha da Dilma, nós não vamos aparecer. E de fato nós não contribuímos muito para a campanha de 2010, porque ele já tinha gasto e o resto estava provisionado na conta dele. Então eu falei para meu pai, avise a Palocci, avisa a Lula, que apesar de que a gente não vai aparecer do nada, nós já demos desde 2008 100 milhões, mais 100 de outros executivos. Aí Palocci veio para mim e disse, Marcelo, que história é essa que Lula me disse, que seu pai disse que tinha dado 200 milhões? Eu falei, não foi 200 milhões, 200 milhões inclui o valor que eu acertei com o rolê e o valor que meus executivos acertaram. E aí ficou esse disse, não disse, e o assunto morreu. Eu detalho isso bem no meu E relato. essa conversa foi em que época? Com certeza antes da eleição de 2010, porque era para avisar que a gente não ia participar, e de fato a gente não participou. Porque o que aconteceu? O saldo que eu tinha, grande parte dele, quando chegou em 2010, antes da campanha, eu já tinha contribuído com todos aqueles pagamentos que eles pediram antes, e aí o saldo eu coloquei na conta amigo. Então a gente acabou não fazendo muita doação para Dilma 2010.
E eu queria deixar avisado o porquê disso. Alguma vez o senhor conversou com ele sobre essa planilha? Não valores. Valores, é óbvio que os senhores conversaram, mas a planilha. Não, ele sabia que eu tinha um acompanhamento. Eu acho que eu mostrei para ele uma vez, ou duas talvez, os saques, só para mostrar como é que a gente fazia. Ele sabia que eu tinha um controle dos valores que eu acertava. Isso, os senhores conversavam sobre os valores, mas a planilha em si o senhor não se lembra se mostrou. Eu acho que eu mostrei, eu não garanto, mas eu acho que eu mostrei para ele 1 ou 2 vezes. E o senhor saberia precisar a data? Não, estou dizendo que eu acho que eu mostrei para ele 1 ou 2 vezes, eu não tenho certeza. Mas ele sabia que eu tinha um controle. Eu estou satisfeito, excelência. Seguindo na ordem aqui, Branislav Konchuk. Sou Marcelo, boa tarde. Deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor mencionou que essa planilha aí, a fonte de recursos dela eram, palavras suas, 2 contrapartidas específicas, 3 alocações internas, e o resto era o quê? Não, só. O resto era o quê? Doação eleitoral? Não, os créditos são só esses. Só esse? Só esse. Então, que totalizavam 200 e poucos milhões. Então duas contrapartidas específicas e 3 alocações internas suas, é isso? Essas alocações internas, como é que elas nasciam? Não perguntei isso, só quero saber se a fonte delas era só isso. Era só isso? Essas alocações internas fruto de uma relação ampla. Tá bom, ótimo. O senhor mencionou também, em determinado momento do seu depoimento, que houve omissões, mentiras de réus colaboradores. O senhor faz referência a essas mentiras e omissões de réus colaboradores destes autos? Não. De quais autos? Nesse caso específico, eu acho que teve a omissão desse levantamento aqui que teve que ser feito por mim. Certo. Tá? Então, nesse caso desse auto específico, realmente eu fiquei chateado porque nas últimas semanas eu tive que me virar para buscar as informações que eu não sabia à época, porque o pessoal não estava vindo com as informações. Então, foi omissão. Perfeito. A outra coisa não tem nada a ver, é que, por exemplo... O senhor falou que teve mentira. Que mentiras foram essas? Assim, aí é coisa de responsabilidade, porque eu acho o seguinte, as pessoas precisam virar a chave. Uma coisa é quando você está num ambiente de defesa, certo? Aí, mas isso são considerações do senhor. O senhor falou, houve mentiras de réus colaboradores. Isso são palavras suas. Não, só um momentinho, senhor Marcelo. Vocês não vão ficar rodando, não vamos sair do lugar aqui. Nós devemos ser objetivos. Em relação a responsabilidades internas. E aí... De quem e em que contexto? Mentiras de quem? Eu queria que o senhor apontasse para o juízo. O juízo precisa saber se alguém mentiu. Eu estou à disposição. Pois não, então diga. Estou à disposição, mas não tem nada a ver com essa ação. E com qual ação tem a ver, então? Não tem nada a ver. Tem a ver com questão de responsabilidades internas, onde as pessoas... Volto a afirmar o seguinte. Não tem... Vou dar um exemplo aqui. Eu quero saber que pessoas. O senhor pode apontar as pessoas? Quais são as pessoas? Excelência. Não, excelência, eu quero aferir a legalidade. Só um minutinho, Marcelo, só um minutinho. Excelência, com todo respeito. Todo respeito. Eu quero aferir a legalidade dos termos de colaboração premiada. Se ele disse que houve réus. Só um momentinho. Me permita, por favor. Não, me permita, por favor. Não, mas eu estava com a palavra, excelência. Eu estava com a palavra e vou usar dali. Eu sou advogado. Ele disse que houve réus colaboradores que mentiram. Isso é de extrema relevância, não só para essa causa, como para todas as outras. Então ele que aponte quais foram os réus colaboradores que mentiram. Certo, então eu vou falar agora. Pois não. O doutor tem um estilo que não sei se o estilo... Não vai ser Vossa Excelência que vai fazer juízo de valor sobre o meu estilo. Eu tenho um órgão de classe que é responsável por isso, Excelência. Agradeço muito a sua. E Vossa Excelência respeite a defesa. Agradeço muito a sua preocupação. Não vai ser Vossa Excelência que vai fazer juízo de valor sobre o meu estilo. Doutor, não é possível. O doutor não trata de maneira adequada o testemunho. Eu estou apenas dizendo que o doutor está sendo agressivo. Quem está dizendo é Vossa Excelência. O juízo e os presidentes da audiência. Pois é assim não, que o doutor está está sendo agressivo até comigo. Pois não. Então seja educado. Eu vou reformular a pergunta de uma maneira adequada para o senhor. O senhor mencionou que teria ouvido eventualmente mentira. O senhor pode explicar? Posso. Vou dar um exemplo aqui para o senhor. Fiz um depoimento agora para a Polícia Federal. Tem a ver com o inquérito. E o colaborador tinha direcionado a Polícia Federal para que um assunto de uma obstrução de um determinado parlamentar tinha sido feito para o RIC. Isso fez com que... tinha sido feito por uma questão de uma medida provisória. E aí, o delegado estava me falando que o trabalho que ele teve monumental, certo? De ficar procurando tal obstrução. E aí, quando eu fui ver o material, eu disse, não, o cara está mentindo. Isso aqui não tem nada a ver com esse assunto, tem a ver com outro. Então, eu quero dizer o seguinte. O que eu quero dizer, na fase agora que eu estou procurando colaborar, o que acontece muitas vezes é o seguinte, muitas vezes tem a ver... Isso está bem claro, eu entendi. Então, o que eu digo é o seguinte, neste fato específico, e eu posso afirmar o seguinte, no fato específico que envolveu o seu cliente das sondas e neste aqui, certo?
Se houve omissão como essa que eu estou corrigindo, Sim. a omissão que houve de outros colaboradores, eu estou corrigindo. Tá certo. Houve omissão? Essa é a minha pergunta. Nesse caso aqui, acho que houve sim até agora. Não sei como ele vai se comportar no depoimento. Ele Mas quem, senhor Marcelo? vai ver gente agora. Mas né? ele quem? Eu quero saber quem Eu é que acho mentiu que, ou por omitiu. exemplo, eu acho que Paulo Melo e Potiti vai ter que esclarecer esses assuntos que eu trouxe agora. Eu fui obrigado agora a trazer informações Isso que tá eu não muito bem sabia claro. à época. Agora, veja bem, a omissão vai depender de como ele se comportar no Ele depoimento quem, senhor dele. Marcelo? Ele quem? Ele No acabou de mínimo. mencionar, No doutor. mínimo. Ele acabou de mencionar. Paul Altiti. Paulo Melo e Paul Altiti. São essas Paulo as Melo, pessoas? Que neste É só caso isso que eu aqui, queria saber, senhor neste Marcelo. caso aqui, Doutor, eu vou pedir pro doutor se só dirigir à nominar. testemunha de maneira É só adequada, nominar, doutor. é só nominar, só isso. Tá, Isso não é simples, possível, o doutor simples, não excelente. tem condições. Nossa, é a sua opinião do Doutor, seja educado com a testemunha, Opinião com as de Vossa pessoas. Excelência. Tem alguma Olha, pergunta e eu peço que seja Tenho colocado de sim, maneira senhor. educada. Tenho sim, Então, senhor, de eu maneira sou educada, advogado, doutor. Estou exercendo uma missão constitucional e não vou abrir mão dela, excelência. Então o senhor seja educado com as pessoas do processo, tanto ao juízo como à Vossa testemunha. Excelência, idem. Eu estou sendo educado Ah, com o tá senhor. certo. O senhor que está levantando a voz desde o início. Tá certo. Estou levantando agora. Que o senhor não sabe se comportar e fazer uma pergunta Já disse que educada. não é Vossa Excelência que vai dizer se eu sei me comportar ou não. Presidindo a audiência, Não, sou eu que senhor. digo, sim, Não, senhor. senhor. Então o senhor se dirige educadamente à testemunha ou eu vou indeferir a pergunta. Acho que Vossa Excelência indefira. Não tenho nenhum Então, problema dirige com relação a educadamente, isso. seja educado. Indefira, excelência. Qual que é a Senhor pergunta? Marcelo, alguma vez o senhor Branislav recebeu dinheiro das mãos do senhor? Das minhas mãos, não. Muito obrigado, muito obrigado. O senhor mencionou que as pessoas que faziam parte do setor de operações estruturadas abriram contas correntes no exterior. O senhor sabe dizer para que fim que eles abriram essas contas correntes? Cudio, o objetivo, como tinha sido estruturado, o que a gente pensava que existia é o seguinte: eles não deveriam ter essas contas, porque eles deviam fazer simplesmente através de doleiros, certo? O que acontece é que, por alguma razão, eu não sei explicar, até porque, Essa razão o senhor não sabe dizer. veja qual foi. bem, na minha opinião, pelo que a gente está levantando, é o seguinte: quando você faz via doleiros, e era exatamente um dos objetivos desse, que a gente criava o check and balances, porque todo sistema que você não controla, você cria um check and balance natural. O check and balance deveria ser feito pelo sistema financeiro. Um doleiro que movimenta 5, 10 milhões, ele está limitado a 5, 10 milhões. Na minha opinião, quando eles começaram a movimentar valores maiores, para dar um bypass no sistema, eles começaram a apoiar os doleiros, a abrir essas contas, dizendo para o Financial Officer que por trás tinha uma empresa maior. Aí os Financial Officers ficaram mais confortáveis em abrir as contas. Na minha opinião, ocorreu por conta disso. Quer dizer, eles, através de um processo de desalinhamento, destruíram o check and balance do sistema. E, ao que tudo indica, por exemplo, eles acabaram abrindo nesse processo, ajudando, que não deveriam fazer, contas para os destinatários. Ou seja, alguns destinatários que tinham problemas de abertura de conta, eles, com as conivências dos Financial Officers, começaram a fazer isso. Então, Entendi. eles se miscuíram numa coisa que não deveriam fazer. Entendi. O senhor chegou a detectar algum desvio por parte dessas pessoas? A informação que eu tive é que houve alguns desvios. O senhor sabe dizer por parte de quem e qual o valor? Não, veja bem, não. A informação que eu tive já preso, essa é uma coisa que, obviamente, não é dizer que a gente nunca imaginava. Na hora que você tem um sistema de sem controle, você obviamente que imagina, apesar da confiança que você tem, que algum desvio possa haver. E eu fui informado pelo advogado que teve algum desvio, entendeu? Dessas pessoas que eram parte integrante desse Não setor de necessariamente, operações? eu soube que teve aí alguns desvios. Sim, Eu mas acho que isso de aqui, dentro do setor de operações estruturada, essa é a minha pergunta. Esses desvios dentro saíram do setor daí? de operações estruturadas, a informação que eu tive foi que teve Foi que teve desvios desvio. também. Tá certo. O senhor sabe dizer se dessa planilha, programa especial italiano que o senhor fez referência, pode ter havido algum desvio dessa planilha por parte dessas pessoas? Não, porque eu autorizava o Palocci. Quer dizer, na verdade... Então o senhor tinha controle absoluto sobre os valores, Não, etc. veja bem, é o que eu estou dizendo. Se eu autorizar com o Palocci 10, eu autorizava 10. Tá, entendi. Então... A minha pergunta é a seguinte, acho que eu não me expressei bem. Se dentro dessa planilha pode ter havido algum desvio desses ao que o senhor fez referência Ele anteriormente? já respondeu, doutor. Está indeferida a questão. Não adianta repetir. Só se o desvio tinha sido feito por mim. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.